2 pessoas vão discordar com isso, disso. Por isso eu os afastei. Serão 3, se você quiser incluir as crianças nisso daí. Mas eu acho que simplesmente a paz do lugar já vai ser um refém suficiente pra ele, se esse domínio interessa a ele. Talvez não seja necessário. Não. Imagino que não seja necessário. Se ele estiver disposto a iniciar um combate lá no meio, então a culpa vai ser dele. Eu acho que ele não vai iniciar o combate. Mas talvez as respostas precisam e exijam uma atitude um pouco mais hostil. Não precisa chegar a extremos. Mas talvez deva parecer que deveria chegar. Mas eu não irei fazer se vocês discordarem. Acho que dá pra ser persuasivo sem ter o perigo de algo de errado acontecer com as crianças. Não é questão de não fazer ou fazer. A questão é que pode dar algo errado no meio do caminho. E acabar você ferindo sem querer. Pois bem. Iti, toma. Fingi que é só uma coisa antes. Pode falar. Eu só quero deixar algo claro. Eu vou ajudar vocês, mas nenhum inocente pode ser machucado. Enquanto vocês me garantirem isso, eu estou no lado de vocês. Porque eu sei quão perigoso é aquele cara. Mas se algo acontecer a um refém, eu vou precisar unir a eles. Porque eles não estão fazendo nada ali no meio. Eles não estão no meio dessa guerra que está acontecendo aqui. Isso eu imagino que tu esteja falando justamente pra Andrômeda e pra Moiri, certo? Andrômeda já tá lá. A Andrômeda não, perdão, perdão, Eles pra não Moiri. voltaram. Tô Tudo bem, certo. Beleza. Ela brincando com as crianças de queimado. Certo. Beleza. Ele até mudou o tom de voz. Carinha da barriga Dulce. O Erevan, ele olha assim pra vocês dois, ele olha pro Tenjin, tu vê que ele concorda com a cabeça. Tenjin concorda também. Cara, Tenjin concorda também, ele faz assim. Nenhuma reação do Zora. E aí, tipo, vocês vão andando na direção da Andrômeda, né? Vou ter que ficar, né? Pra não fazer mais merda. Melhor. Quando tu tá sentadinho ali no chão, o Erevan, ele olha pra trás e fala: vai ficar emburrada mesmo? E tu vê que ele estende a mão na tua direção. Eu não consigo fazer nada aqui. Só tô fazendo que ver. besteira. Ele te puxa pelo casaco, tá ligado? Tipo, pra tu se levantar. Eu vou fazendo rastrinho, tá ligado? Da Aham. perna. É, de braço cruzado, né? Tipo, saindo, sendo levada. Beleza. Vocês chegam, tá lá, a Andrômeda brincando com um monte de criança. Vocês veem as 2 crianças Ferali, vocês veem o Juninho, vocês veem um monte de gente lá, velho. E aí, Andrômeda, em um determinado momento... O Zora faz uma singela piada pro Uriki. Algum deles chama Presa de Prata, Caminhar Anoitecido, Luz do Novo Dia. Talvez não, mas quando eles completarem algum feito, quem sabe. Vamos ver se alguém sai contando história aqui. Presa da Lua. Durante esse tempo... Durante esse tempo, a Andrômeda, ela fica lá brincando e tudo mais, ela puxa um pouco mais velho, né? Sei lá, ele é mais velho, provavelmente vai estar cansado e tal. Ela pergunta assim: o seu pai, ele sai assim toda hora pra caçar, junto com outras pessoas também? Não. Quando ele sai sozinho, mas já que ele voltou hoje, então ele vai ficar um tempão em casa. Entendi. Muito bom, muito bom. Ainda bem que o Zoro não está lidando com as crianças, cara. Ainda bem. Não ia dar bom. A criança travou. Calma que a Moiri tá se recuperando ali, velho. Não vai recuperar, não. Vai, então taca ali pau, porque senão meu amigo já era. Eu entendo.
Porra, agora eu me perdi na linha raciocínio. Não consegue, né? Não consegue. Perguntou se ele ia ficar muito tempo em casa, se ele sai muitas vezes pra caçar e tal. Isso. Ele sai muitas vezes pra caçar e... Porra. Fudeu. Vai ficar um tempão. Perdeu o raciocínio. Perdi já o raciocínio. Ô, seu pai, ele exerce alguma importância aqui na vila ou tem alguém mais importante assim? Tem alguém mais importante. O dono daquele lugar ali, ó, daquela casa grandona. Tu vê que ele aponta pra mercearia, tá ligado? Ele é brabo. A Andrômeda olha, ela fica... A gente não pode brincar lá perto, não. Porque uma vez o Juninho chutou a bola muito forte e aí bateu na janela. E aí você já sabe, né? Aí por isso que ele saiu de lá. Não quero criança brincando mais aqui. A Andrômeda, ela olha assim pro Juninho. Ai, esse Juninho. Qual é, tia? Foi sem querer. Tava com os moleques lá na quebrada, pá. Olha assim, chama de tia não, eu sou bom. Sou criança também. Não chega lá abaixo assim, mas nunca pus. Enquanto vai falando, me chama de tia. Tipo, tu olha em determinado momento, Andrômeda, teu olhar vira e daí tu vê, tipo, o grupo inteiro parado assim, tipo, olhando pra tu, tá ligado? Um pouquinho afastado, mas todo mundo olhando pra tu. A Andrômeda, ela fica assim, ela fica se olhando assim, ela... Tem alguma coisa na minha cara, gente. Aí o Juninho, ele fala, tem pelo! E vitiligo. E vitiligo. Mas tem alguma coisa estranha em mim? Aí as crianças dizem que não, e os outros balançam a cabeça assim, que sim. Né? Mas o que tem errado comigo? Tu tem pelo, Andrômeda e o urso tem que ir pra casa agora. Todo mundo, não. Aí, tipo, já aparece uns 4 ou 5, né? Tipo, Deus, céu. Sabe, segurando o ursinho, tá ligado? Dá tchau agora, senão ela não vem brincar nunca mais. A Andrômeda, ela olha pros... Não, peraí. A Andrômeda, ela olha, vê o Zora vindo. É porque o papai do ursinho chegou, gente. Tem que levar pra casa, pro acampamento. Instantaneamente, a criança... Pode falar. A Andrômeda, ela chega perto assim. Ele às vezes é muito rabugento. É muito protetor com o ursinho dele. As crianças, elas vão na direção do Zoralfen. Elas estavam correndo e daí elas param de correr, elas começam a andar. E falam, tipo, tu vê que uma delas... As crianças percebem o olhar do Severo Snape no Zoralfen. E elas percebem, antes dele olhar pra elas, a voz de comando pro urso. Uhum. Vem a bola de pelo! E a bola de pelo, tá ligado? Vindo! Tu vê que uma das crianças... ela ia se posicionar, né? Pra começar alguma coisa. Quando ela fala... Que ela abre a boca, tu vem a bola de pelo. E que o urso começa a ir... É na hora, tipo... Ela olha pra trás, vê o urso vindo. O urso vindo e os Zoralfen esbarrando nela sem nem olhar. Assim, tá ligado? Pô, nesse nível, tá ligado? Nesse nível. Sem papo. Do Zora, ela dá um tapinha assim. Seja gentil com as crianças, elas cuidaram muito bem dele. Quero nem saber. Tipo, ele vai levando os ursos assim, vamos, bola. Cara, vocês veem, as crianças, elas param, estão olhando assim pro Zoralfen. E vão ver ele se afastando, né? E aí tu vê que, tipo... Tu vê que um deles pega um graveto no chão, né? Coloca assim, tipo... Como se fosse uma espada, né? Tu vê que ele para, olha assim pra eles, né?
E daí, cara, ele puxa como se fosse um pedaço de pano, tá ligado? Ele fala, vamos, bola de pelo! Aí tu vê que, tipo, todo mundo, as crianças, eles começam, eu quero ser ele, eu quero ser ele! Tipo, todo mundo começa a brincar em volta disso, tá ligado? A gente tem que arrumar alguma coisa pra brincar, pô. Tá ligado? Daí tu vê, vamos, bola de pelo! Aí as outras crianças, A Andrômeda, ela começa a rir. Ela começa a rir de uma forma que ela nunca riu. É um riso muito fofo que ela solta. Vocês começam a andar na direção da casa? É isso? Ou vocês querem falar... vocês têm que falar com a Andrômeda. Oi, pode falar, Tenjin. Posso fazer uma ação antes? Por favor. Eu vou nas crianças, eu me abaixo, assim, espero a Zora passar. Eu falo, brinquem um pouco longe ali, que a próxima vez que eu voltar aqui eu faço aquele cara roxo sumir. Aí tu vê que, tipo, eles olham pro Tenjin, tá ligado? E, cara, o Tenjin, ele tem uma espada, tipo, né, que tá ali pra ver. Aí o outro fala, eu vou te fazer sumir. Aí, tipo, já tem outra criança ali que ele fala, não vai! Tipo, se ele saca um pedacinho de graveto, tá ligado? E os dois, eles começam a brincar com esses pedaços de graveto. E os outros ficam, Calma, meu graveto! Achei, deixa eu pegar. A Andrômeda, ela fica um pouquinho, tipo... Ela fica meio quadra, ela... Da Tanto que próxima... ela fala bem alto assim, da próxima vez eu me transformo em urso. E ela segue assim. Tu vê que uma das crianças, ela pega e fica fazendo assim pras outras, ó. Mudou? E aí eles, não mudou. Mudou? Não mudou. A Andrômeda, ela vê baixa a orelha assim, ela fica, queria ter esse negócio especial, além de me transformar em animal. E aí, meu irmão, pra fechar com chave de ouro, uma das crianças tá com um graveto, fala assim, ó, venha! Parecendo, tipo, uma velhinha claramente imitando a Moiri, tá ligado? Claramente. Acabou a live. Gente, é muito bom jogar com vocês, entendeu? Obrigada pelo play. Neste momento, a Mori está igual o Casimiro. Eu não sinto mais! Eu estou suportando isso. Aí, tipo, Mano, a até eu quero dar Andrômeda... uma coça nessa Elsa, velho. A Andrômeda, ela vem se aproximando de vocês, tá ligado? E vocês veem que, tipo, esse grupinho de crianças vai se afastando, tá ligado? Justamente pra não fazer o barulho, né? Enfim. Então, gente, a versão mais breve pode ser? Andrômeda, querida, lembra que a gente tinha falado de um cara aqui que tava colecionando o símbolo sagrado e ainda que enfrentou o nosso querido Tanjin aqui? Era aquele cara mais velho lá, o pai das crianças que tu tava lá dentro da vila. Legal, né? Você veio o brilho. A Andrômeda tava com muito brilho Ele faz assim olhos, pra elas. assim. Chega o brilho dela, apaga, ela fica... Exatamente. Tenjin assim, tá ligado? Eu tenho ele faz Então, assim pra a gente tem muitas teorias, poucas respostas, tá? É a tua criatividade que tem que funcionar agora. Se ele tá trabalhando lá pra Rainha do Gelo, se ele literalmente ele só tá caçando aqui sendo protegido, ou se por algum motivo esse acúmulo de símbolo sagrado tá fazendo com que esse ambiente aqui esteja sendo protegido, e entre diversas outras oportunidades. Uma coisa é certa, esse lugar aqui dentro tá protegido e tu sentiu isso que nem a gente. Então a gente vai ter que ir lá perguntar, tirar umas respostas. Então, eu tenho um negócio pra contar pra vocês. Ele apareceu com... Ô, mestre, eu consegui ver detalhadamente as presas? A história nas presas? Tu sabe que eram presas que estavam talhadas, mas que as crianças que leram em voz alta. Tipo, tu não chegou a ver os desenhos, tá ligado? Ah, elas leram em voz alta. Elas leram em voz alta. Eu conto esse detalhe das presas. Que ele entregou as 2 presas e que tinha várias outras presas lá num jarrinho. Acumulador de histórias ainda. Uma história conhecida. O Zoro, ele vira... Eu não entendo esse costume do seu povo, porque vocês escrevem coisas pra dar essas histórias.
Memórias, É. recordações, são que nem os nossos papiros. Só que de uma maneira alternativa, imagino. É da maneira cultural que a gente faz, gravuras, talhamento. Mas isso gente isso não entra em caso. Significa que tem respostas, talvez, dentro das próprias escritas, quem sabe? Não, ele não vai ter deixado isso lá, daí ele descarta. A gente tem que perguntar pra ele. Ele vira Só assim e que- fala, eu acho que ele vai ter resposta sim, afinal de contas, quando entramos na caverna do grande espírito, existia um chifre com a história do último Ferrari que havia entrado, e depois entendemos que era a história do Caçada Sem Fim. Do caçado sem fim. Então provavelmente deve ter algum tipo de diário. Deve Pode ser. ser isso. Caça Deve suas ser isso. presas e escreve sobre cada um delas em suas presas. Nossa, o que eu quero dizer poético. é que pode ter Bom. registro histórico dizendo o início de tudo. A casa deles é bem humilde. Eu não senti nada diferente vindo dele. Eu digo isso porque isso gera mais uma alternativa. Não precisamos conversar com ele. Podemos tentar pegar isso Ler as suas presas. e ler essas presas. É só a Andrômeda vai saber ler. É a escrita deles, não era? Eu pergunto pra Andrômeda Não, se ela olhou. cada tribo tem sua forma de escrever. Dependendo muito, eu posso saber das vidas passadas. Ou pode acabar não levando em nada também ao mesmo tempo. É bem arriscado. É, E na verdade, se a gente acabar sendo pego enquanto o Xeré tá na casa dele, o fato de ter a conversa amigável vai pro saco. Eu acho que de qualquer maneira a conversa não seria amigável. Bem, eu acho. Mas a gente já Ele- começaria com o pé esquerdo logo de primeira, né? Ele foi amigável com você, Andrômeda? Ele foi normal comigo. Eu viro depois que o Erevan fala isso, eu viro e falo, por que você não pede para as crianças pegarem as histórias pra você? Uma boa ideia, mãe. Enfim, útil. Porra, mano! Caralho, velho! 2 episódios, velho! 2 episódios pra dar certo agora! Bom, Eu acho Vai depender- válido, mas trazer as histórias pro lado de fora? O pai deles Eles não não tá guardam. dentro de Ele casa? eu escreveu acho toda a que- situação, né? Não é mais Que ela fácil pedir guardava. pra criança contar a história? é mais fácil. Acho que crianças não irão lembrar de histórias tão distantes se faz muito tempo isso. Mas eles sabem ler. Olha, a Andrômeda ela fica assim. Olha, nós Feralhos, a gente lembra de muita coisa. Até das nossas vidas passadas. Bom, precisamos de alguém furtivo. Uma criança pode ser muito mais furtiva do que qualquer um de nós aqui. Fala, Tanjin. Não, eu não sou furtivo. Mas nossa. ele tá completamente confuso, tá bom? Ele tá, tipo... Ele só tá ali... Concordo. Uma boa ideia. Pega isso ali. Eu não sou furtivo, eu sou manco. Então não vai dar muito certo, não. Nenhum de Eu nós acho que trabalha com furtividade. O que deu Eu acho errado que eu- com conversarmos com ele? Não vamos querer fazer isso então, mais? eu posso ir com o mais velho, perguntar se ele pode me contar alguma das histórias que eu achei interessante. A presa é normal, é costume dos Feralli. Fazer esse tipo de entalhamento. Olha, todas as vezes que eu perguntei pro velho... Tu vê que ele tá falando do ancião da vila onde vocês estavam, né? Uhum. Todas as vezes que eu perguntei pro velho ou pedi pra ele me contar alguma história, ele demorava muito. Se tiver É, tantas então. histórias acumuladas assim, isso vai levar muito tempo. Ah, normal aqui, lá. Não é válido sermos mais direto dessa vez? Só Olha. abriu as opções Sim, por mim. eu entendi. Um detalhe que a mãe deles falou é que faz muito tempo que ninguém sobe no monte e é muito perigoso subir. Bom, Quem disse temos isso, um marido dela? aventureiro que subiu há pouco tempo.
Né? Ela olha pro Tenjin. Conveniente, né? Uma longa história. Ah, sim. Mas sim, eu subi. Depois eu conto os detalhes. Tá bom. Então eu acho que a gente pode seguir com... tentar conversar. Andrômeda, mostre-nos a casa dele, por gentileza. A Andrômeda, ela vai bem discretinha, tipo, mostrando, apontando assim, discreta. Uhum. Ah, é aquela dali. Existe algum costume ferale para anunciar a chegada ou qualquer coisa do tipo? Bom, eu posso falar que eu trouxe alguns amigos pra jantar. Não. Poxa, uma galera assim. Eu acho O que vai Tenjin dar aparecer que sucesso, lutou não. com ele logo de primeira. Vai ser uma Se eu ótima. Ele tivesse vai notado, virar. acho que ia ser estranho. Ele vai ter janta de Tenjin. Imagina. Inclusive, qualquer acho que é coisa- melhor. Não que tu não sabe se proteger, mas tu entendeu o que eu tô querendo dizer. O cara vai querer atrás Eu dele. entendo, eu entendo. Ah, mas qualquer coisa eu posso ir com o Uric. O Uric, na visão deles, é uma criança. Não, só quis saber se tinha alguma cerimônia de respeito antes da gente chamá-lo e alguma coisa do tipo. Mas talvez seja até interessante Tenjin não entrar, já que ele foi uma pessoa que a confrontou diretamente ele. Por que vocês três não vão como uma família e pedem ajuda? Como A uma gente já família. tem o pai, a gente já tem 2 filhos, gente. Só vai. Quem é o A pai? gente não vai o, ser- o Erevan ele vira assim, quem é Eu o vou pai? ser bem sincero pela. Vocês podem ter outras opiniões, tanto faz. Eu acho que a gente vai ter que conversar direto, só que quem você deveria de ir, por mais que eu já tô meio assim de ir, seria eu, a Andrômeda e o Dora. Porque se a maioria aparecer, ela pode ter ela tem uma ligação com o símbolo, e se ele estiver trabalhando direto sobre ela, vai saber sobre a existência dela. O Tenjin enfrentou o cara na floresta, deu um monte de merda. Então, querendo ou não, a Andrômeda já tava falando com eles antes, mas a gente não vai conseguir evitar de ser direto. Eu sei que a Andrômeda consegue se proteger e se transformar, eu sei que o Zora consegue se proteger, qualquer coisa eu consigo proteger os dois também. Então, Concordo. E é as nossas qualquer melhores sinal a opções. gente entra, nós dois. Eu imagino que dê pra ouvir aqui de fora se acontecer alguma coisa. Vai um barulho de urso vindo da Andrômeda, ou vai vir eu gritando. E eu não falo baixo. Você vai ouvir um rá vindo de mim. Beleza. Ou do próprio pequenino. E ele faz um carinho no bola de pelo. Pequenino. A Andrômeda fica confusa, assim, olhando pro urso, É. pro pequenino, ela... Eu fico encarando ele assim. Tu decide, pequenino é eu. Bom, Bola ele de tem- pelo é o urso. Enfim. Não, o Uric também é pequeno. Seguimos em frente. Tá bom, bora lá. Quem é que vai? Zoralfen, Uric, Andrômeda, é isso? Isso. Uhum. Perfeito. Onde é que vão ficar o restante do grupo? Vocês Lado de querem tentar fora. arrumar algum acampamento pra gente comer? Você tá com fome, Tenjin? Vocês- Eu acho que é uma boa ideia, faz um Vamos tempo ficar de olho que na não como. Não, realmente, é melhor a gente ficar aqui por perto. Meu Deus do céu, sério que por um momento eu vi vocês saindo. Desculpa, nada aconteceu, foi só um teste aqui. A gente só tava conversando algumas opções que a gente podia fazer. Tá. O Erevan ele tá com a capa por cima, né? Ele fala, mas a gente vai ficar aqui fora. Aí a gente tem outro lugar pra ficar? Ou a gente pode ficar lá dentro, né? Vocês estão chamando a vila de lá dentro, aqui fora, de aqui fora. O Zoro, ele põe a mão no Erevan. Talvez não tenha parecido muito claro. Permita-me explicar. Iremos todos à cabana. Até porque já está dentro da área lá, né? Não estamos do lado de Uhum. fora. Exatamente. Vocês esperam do lado de fora dessa cabana? Nós entramos. Afastados. Apenas isso. Ah. O que vocês querem Afastados. fazer ou não, ao critério. Cadê a cabane com quadro, mano? Pra mostrar o Mas atacante, jogador. Eu esqueci de Tá bom. pegar. Beleza. 3 Erevan, no ataque, ele- 3 na defesa. O Erevan ele concorda e vocês vão seguindo até a cabana. Até a O meio de cabana. campo é urso. Até a cabana.
é o seguinte. Vocês vão se aproximando da cabana, né? E quem é que quer bater na porta? Eu tá. bato Foi Andrômeda. singela assim. Uhum. Eu bato singela assim. Ah, moça? Eu não perguntei o nome deles agora que eu tenho. Uhum. Ah, Rapidão, dá senhora? uma pausa, porque apareceu o comercial bem na hora que você bateu na porta. Nossa. A galera já fez isso. Nossa. Dá só Não, um mas segundo. pode dar, Vocês. Lívia. Continua, só vai. Uhum, Tá. pode continuar, não tem problema não. Eu bato na porta, eu fico. Senhora? Tu vê que a porta abre, né? A porta abre pro lado de dentro. Tu vê que ela abre assim devagar. Aí tu vê que, tipo, né? É a mesma Ferali que tu tinha visto. Aí ela fala, oi, Andrômeda. E daí, tipo, ela já olha pros outros dois, né? Tipo, cara cheio de cicatriz, né? E uma criança, um pequenino, né? Que ela olha pra ele e fala, oh, que bonitinho. São os seus amigos? Sim, são os meus amigos. Que a gente veio até aqui com muita dificuldade. A gente tá com um pouquinho de frio. A gente pode se esquentar aí um pouco? Claro, claro. Tu vê que ela abre a porta pra que vocês entrem, né? E ela vai, tipo, né? Quando vocês entram, ela fecha a porta, pega 2 cumbuquinha, né? 3 cumbuquinha, na verdade, coloca um pouquinho do caldo que tá no caldeirão, né? E, tipo, ela fala, vamos, sentem-se, podem se sentar. E ela mostra, assim, a mesa, né? O Zorofem pergunta, qual o seu nome? Ela olha assim pro Zorofem. As pessoas aqui me chamam de Riacho. A cara do... Esse é um belo nome. A Andrômeda ela fica. Ai, que nome bonito! O Zoro só olha pro Uric. De fato, Desgraçado, né, velho? A Andrômeda ela fica bem assim. Ai, meu perdão, senhora, eu nem perguntei o seu nome da primeira vez que nos conhecemos, nem do seu marido. Bem, como eu disse, meu nome é Riacho. Mas de onde eu vim, fui batizada como Riacho Revolto. O... O Zorofem foi chamar, velho. Ele não, esse bicho não presta, mano. E... A Andrômeda ela dá meio que um chutezinho assim no Zoro, que ela percebe. O Zoro não tem senso de humor, mas isso é uma das poucas coisas que faz ele rir, né? Caralho. Tu vê que ela olha assim. Tá tudo bem, rapaz? É o tempo? Sim, ele tem um pouco de problema com a Acho- neve. Acho interessante o nome de vocês. Bem, eu também gosto A muito. Andrômeda ela dá uma olhada assim. Não mentiu. Tem um significado muito importante para o nosso povo. Fico feliz que vocês gostem. Ah, sim. Ai, o nome do seu marido foi muito mal educado nessa parte. O Estrela, ele não gosta de falar muito com pessoas desconhecidas. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Estrela do Ai, Norte? interessante. Não. Estrela brilhante. Por que Estrela do Norte? Foi só um palpite. Tu vê que ela dá um sorriso e fala: os nomes às vezes são estranhos, né? Olhando pro Zorofem, tá ligado? Tu vê que ela tá, tipo, com um sorrisinho, tá ligado? O Zorofem olha pra ela assim. Sabe, é engraçado você falar, mas eu não tenho moral nenhuma para rir disso. Afinal, meu nome é Zorofem. De onde venho significa olhos amarelos. E sou conhecido aqui por capa roxa. Então, é apenas um humor meu. Olha, interessante você ter dito isso, Zorofem. Zorofem, não é isso? Zora. Sim, Zora. Zorofem. Uma vez eu conheci uma Ferali, que o nome dela era Olhos Amarelos. Ah, Mas é? não se incomode, é muito difícil encontrarmos pessoas com nomes repetidos. A Andrômeda já deve ter falado isso pra vocês. Uhum. Espero em algum momento conhecer essa Ferrari. Deixe-me perguntar, Riacho.
Seu marido ainda se encontra? Nesse momento, vocês veem que ela olha pra trás e vocês veem, tipo, ele saindo, tá ligado? Tipo, do cômodo de trás. Vocês veem que ele é um cara alto, ele tá usando uma roupa, né, que esquenta, porém não é aquela coisa absurda. Ele não usa nenhuma armadura, nem nada. E daí, tipo, ele vem, tá ligado? Na direção dela, com uma coisa na mão. Que rapidamente vocês conseguem identificar que é alguma espécie de... Não posso dizer flor. É como se fosse uma... Cara, é porque eu não vou saber o nome disso, mas tentem imaginar que é como se fosse um tempero, tá ligado? Como se fossem alguns temperos. E daí você só escuta ele falando: Riacho, eu encontrei. E daí, de novo, tipo, é aquela cena, ele olhando pra vocês, tá ligado? Ele para. Andromeda. Oi, tio. Estrela brilhante. Pois não? Você... Pelo seu olhar, percebo que você já sabe quem somos. Mas irei me apresentar. Ainda não nos conhecemos. A Andromeda não sabe quem a gente é. Ele não viu ainda. Ele só me sabe viu. sim. O Zora vira. Me chamo Zora. Andromeda ela olha assim pro... Este é Uric. E como você já conhece Andrômeda, eu percebo que você é uma pessoa de família que preza por ela. Eu conheci isso nos Ferales. Sei o quanto se importam com os seus. E viemos aqui apenas querendo conversar. Gostaria de saber, você quer falar aqui ou lá fora? A Feralina, ela tá olhando assim pra vocês. E ela olha pra ele. Aconteceu alguma coisa, meu bem? E aí ele tá olhando, né, pra vocês, e ele olha pra esse ramo, pra esses vários ramos que ele tem na mão. Especiaria, especiaria, perfeito. Perfeito. Lembrou. Ele tá olhando pra essas várias especiarias, né? Ele olha pra ela e fala: Não. Tá tudo bem. Eu vou conversar com eles. E aí tu vê que ela olha pra vocês, tá ligado? Tipo, o rosto dela já demonstra dúvida, tá ligado? Antes ela tava feliz de receber vocês, agora ela tá, tipo, com um pé atrás. O Zora, ele se dirige pra ela, né? Não se preocupe, Riacho. Não viemos com intenções hostis. Apenas a de conversar. Precisamos conversar um pouco com seu marido. Apenas isso. Uric. Tu tem quanto de percepção passiva? Eu te digo. Percepção passiva é o cinza, né? 14. Isso. Cara, tu vê que quando o Zoralfen vai se aproximando dela, ela põe a mão no pescoço, tá ligado? E ela segura como se fosse uma medalha, ou tipo um broche, ou no caso que você sabe que é um símbolo sagrado. Tu vê que ela segura naquilo, tá ligado? Como se aquilo fosse a vida dela, cara. E ela olha assim, tipo, conforme o Zoralfen se aproxima dela, ela meio que se afasta, sabe? Com a mão já no símbolo sagrado. E tu sabe que o símbolo sagrado é o mesmo símbolo que tu usa. Eu, tipo... Eu faço com o Zora não vá tanto pra frente, assim, falando, né? Tipo... E... eu vejo pro símbolo dela... Essa conversa... é calma, tranquila. Scylla está nos observando. Afinal. Tu vê que... Tá com a gente. A Andromeda, ela tá num modo bem... pra demonstrar calmaria. Ela tá, tipo, ali pra demonstrar calmaria, né, pra eles. Que ela não vai... Até a segunda ordem não vai demonstrar algo perigoso pra eles. Ela tá ali bem passiva, bem pacífica. Ela só
ela só, tipo, não chega perto, mas ela só coloca a mão assim em cima da mesa, né? Pra mostrar que ela não tem nada nas mãos e tal. Ela só fala, a gente tá aqui só pra conversar. Sila tá com a gente. Tu vê que, tipo, a Riacho olha pra ele, tá ligado? Ele dá um passo, ele coloca aquelas várias folhas, enfim, as especiarias em cima da mesa. E ele fala, eu preciso pegar uma coisa, me esperem aqui. E aí, tipo, vocês escutam que ele entra no cômodo de trás, vocês escutam alguns sons e tal, e vocês veem ele voltando. Antes, tipo, nesse momento que ele sai, eu olho assim pra ela, tipo, com uma cara mais triste, e olho pra ela. Sila tem protegido vocês bem? Tu vê que, tipo, ela não fala, mas ela só olha pra tu e balança a cabeça assim. Tá bom. A Andrômeda olha pro Uric assim, tipo, só pra trocar olhares mesmo. Ele vem... Ele não... Eu não gosto. Tipo, tu vê uma cara assim de tipo... Não gostei. E Ele vem fico de- saindo e vocês veem que ele tá com um cajado de madeira, completamente de madeira. Ele vem andando na direção de vocês e ele se aproxima da Riacho, né? Ele dá um beijo na testa dela e vocês veem que ela começa, tipo, não de forma desesperada, tá ligado? Mas ela começa a chorar. Tipo, vocês veem uma lágrima escorrendo do rosto dela e ele fala: que é isso, meu bem? Vai ficar tudo certo. Não se preocupem. Eles só querem conversar. Daí tu vê que ela concorda com a cabeça. Ele vira pra vocês. Podem ir na frente. Pois bem. E eu começo a me dirigir pra fora da Vai cabana. na frente. Eu falo pra ti. Eu vou próximo dele. A Andrômeda ela fica meio assim olhando, ela. Ah, senhora Riacho, vai ficar tudo bem, a gente realmente só quer conversar. Tá bom? E ela também olha assim pro Estrela. Ela tá realmente bem. Tranquila. Bem, tipo. Ela tá tranquila. A Uhum. gente realmente só quer conversar e entender algumas coisas. Tá bom? Você também quer só conversar, não? Eu olho pra ele. Vocês estão me chamando pra uma conversa. Teremos uma conversa. É só isso que eu queria saber. Eu continuo andando. Tu vê que ele vai andando, né, na frente. E ele olha para as crianças. E, tipo, ele eleva o tom de voz. Vocês veem que ele não tá gritando de forma rude nem nada. Mas, tipo, ele põe a mão, né, perto da boca e ele fala: Pata! E aí, tipo, uma das crianças olha pra ele e ele faz um sinal com a mão. Tipo, né? Eles param a brincadeira, pegam a bola e vem vindo na direção de vocês, tipo, correndo, tá ligado? Quando eles se aproximam, ele se abaixa e fala: voltem pra casa e fiquem com a mamãe. Depois eu volto. Ela preparou uma sopa e tá muito gostosa. Tu vê que, tipo, eles vão pra dentro de casa, tá ligado? Muito bem. Pra onde vocês querem me levar? O Zorofim, ele guia ele só alguns metros à distância, ainda um pouco só afastado de todo o vilarejo, de todo lugar que poderia ter, assim, uma comoção de gente e tal, ou crianças, ou qualquer tipo de interrupção. E ele começa dizendo: Estrela brilhante, conhecemos um Ferali há não muito tempo atrás. Se chamava Caçada Sem Fim. Não sei se o conheceu, mas do pouco que entendo e aprendi sobre o costume de seu povo, ele foi alguém que se tomou com uma atitude egoísta e começou a querer coisas apenas para eles e para os próximos a ele. Talvez você
tenha despertado o mesmo desejo, mas esse desejo entrou em conflito conosco no primeiro instante em que pisamos aqui. Antes de qualquer atitude, eu respeito a família, pois eu conquistei a minha aqui. Talvez como consequência das suas próprias ações até. Por isso, de certa forma, você tem a minha gratidão. E em respeito a isso que apenas quero conversar a priori. Mas, acima de tudo, me tem uma dúvida. Quais são suas razões para fazer o que fez? Por que busca nos confrontar? Você está errado em uma coisa. Eu não busco confrontar vocês. Eu não quero confronto. Eu quero paz. Quero viver com a minha família e mantê-los a salvo. Não quero confronto com nada e com ninguém. E qual a sua Compreende explicação? isso. Afinal, o primeiro desafio foi um lobo. O segundo foi um símil. O que pretendia com isso? Tu puxou ele sozinho? Não, tá junto. Não, Ah, tá junto, né? ele- Não, tá junto. Ele olha pro Uric. Existem coisas que eu não gosto de fazer. Mas esse é o meu dever. Ele olha pro Uric e tu percebe que ele tá olhando pra o símbolo sagrado, tá ligado, Uric? Uma coisa que te chama muita atenção, Uric, é que o teu símbolo sagrado, quando tu se aproximou, quando os Yetis estavam se aproximando de você, quando você encontrou a vida dançando, quando você encontrou o Caçada Sem Fim, o seu broche ele vibrava. Sim. E aí dentro, pelo menos, falando com ele, tu não sente absolutamente nada. Meu colega carrega o símbolo de sua deusa. E ele me disse que você os coleciona. Foi-me passado que o Monte Kataj tem algumas lendas em relação a espíritos e espiritualidade. E também entendo que seu povo tem uma ligação profunda. Os bichos tinham esse gelo e temos uma imperatriz de gelo lá em cima. Você é um serviçal. Você é um escravo? Ou você escolheu por isso? Você foi forçado. Por causa da sua família. Você é uma Silverlerk também, Andrômeda? Sabem por quê? Sabem por que eu vivo aqui? Que você foi rejeitado. Antes de tudo isso começar, eu era muito novo. Eu lembro de um dia onde eu, meu pai e meu irmão, saímos para pescar. E naquele dia a pesca tinha sido tão boa que eu pensei que ninguém notaria falta de 1 ou 2 peixes. O meu próprio pai me expulsou do vilarejo. Mesmo em prantos, mesmo pedindo perdão. Um dia, eu soube
que 2 Yetis estavam caçando na região. Eu voltei até eles para lhes avisar o que estava acontecendo. Eles não me ouviram. Me chamaram de egoísta, me chamaram de ladrão. A minha mãe foi destroçada por eles, Andrômeda. E eles não quiseram a minha ajuda. Eu continuei, mesmo depois daquilo, tentando viver, dia após dia, e como foi difícil. Mas eu encontrei esse lugar. E eu também encontrei a Riacho. O motivo pelo qual ela foi expulsa do vilarejo. E eu confio nela. Foi ter sido confundida com outra Ferali, a sua irmã. Nenhum de nós, de fato, tinha intenção de fazer tanto mal assim pro vilarejo. Na verdade, ela ainda nutria uma raiva por eles. Mas a convivência, não só comigo, mas com esse lugar também, talvez a tenha mudado um pouco. Prefiro acreditar assim. Quanto ao que você pergunta, Zorofen, esse é o seu nome, não é? Sim. Eu tinha a opção. Quando ela apareceu aqui, eu podia lutar contra ela, tentar enfrentá-la. Mas quem consegue enfrentar uma divindade? Uma divindade? Divindade? Que divindade? A Imperatriz do Gelo, a Imperatriz do Norte, chamem como quiser. Certo. Então, a proteção do vilarejo é uma mera cordialidade dela pela sua servidão. Ele olha pro Uric. Eu preciso fazer isso. Você não precisa, Estrela Brilhante. Não, Você optou eu preciso. por fazer Eu preciso. isso. Porque se não fizesse, ela tiraria tudo de mim. Ela destruiria esse lugar como todos os outros que ela destruiu. Eu não tenho opção, Zorofen. O Zorofen faz o sinal com a mão assim. Qual é a palavra que você perguntou para Andrômeda mais cedo? Fale em voz alta. Quando você é um pária de sua tribo. Um Sivudlerk. É isso que você é, Estrela Brilhante. É isso que você é. Porque ao fazer esta opção, você acabou com várias nações, incluindo a da pessoa que não está aqui no momento, Moiri. Incluindo vários adeptos da deusa em que a sua própria esposa serve. Como de meu colega Uric. E incluindo a minha colega Andrômeda. Veja, eu não entendo tão bem assim. Afinal de contas, não é como se eu discordasse. Mas eu entendo que tudo isso gira em torno de escolhas egoístas. E você escolheu de forma egoísta. Eu ainda
acho que não há necessidade de um confronto. Eu ainda acho que você, ao invés disso, poderia nos ajudar. Nós, por algum motivo, pelo menos é isso que o meu colega pequenino acredita, somos escolhidos dessa tal divindade. Então, algo para parear com uma divindade é outra divindade. Você agora tem mais uma escolha, Estrela Brilhante. E eu profundamente espero que, pelo bem de todos que você preza, você faça a escolha correta. Afinal, você deve ter percebido que não declaramos nenhuma intenção hostil desde o começo. E queremos ouvir o seu lado. E mais uma nota pra você. Ela tem nos guiado o caminho inteiro. Todo momento que nós passamos por perigo para nós, ela nos avisou. Isso que você tá olhando fixamente, ele aponta pro medalhão. Treme, vibra, notifica, faz o que tu imaginar quando a gente tá próximo de perigo. E ele não está fazendo nada enquanto eu estou do lado de você. Isso significa que você é bom. Isso significa que você realmente tem uma opção. Tu vê que ele abaixa o olhar, Ela tá ligado? não considera você um perigo para essa missão maior. Tu vê que ele abaixa Mesmo o olhar. depois de tudo que você fez. Eu sei que tudo o que você fez e tá fazendo é pra proteger sua família. Eu também quero proteger minha família, minha tribo. Por isso que eu saí nessa jornada. É um costume nosso. E a gente tá aqui disposto a ajudar. A salvar todo mundo. A tudo voltar à normalidade. Sila nos guiou até aqui. Sila quer que a gente ajude essas terras. Zoralfen. Rola persuasão com vantagem. E Falou pra caralho. falei pra caralho. Vamos ver. Persuasão. Com vantagem. Ok. Grande dado. 16 final? Oh, não, né, mano? Você tá ligado que o 2 vai subir ali, né? Ó, aí, né? Aí, né, parça? Vocês veem que ele abaixa o olhar. Ele olha de novo pra vocês e ele fala: eu não sei como a gente vai conseguir enfrentar um deus. Vocês não entendem o que ela é capaz de fazer. Vocês não sabem. Não dá pra matar ela. Não dá. Muitos tentaram. Enquanto ele tá falando, mestre, eu consigo tentar rezando. Eu consigo me fechar. Começar a tentar rezar. Pedindo pra ela se mostrar. Pra ele. Que nem aconteceu comigo. Quando ela baixou. Cara... Uric, tu pode tentar, mas... Assim, tu sabe que... É tipo, não é valendo. É só, Uhum. tipo, nem que seja só... Tipo, alguma feição, alguma coisa que ele consiga olhar e, tipo... Tá ali. Cara, tu sabe que assim, tipo, Sila, ela não tem se mostrado presente porque ela tem perdido força, tá ligado? Sim. Então, tipo, cara, na real nem depende de tu isso daí. Uhum. Depende dela querer ou ela conseguir se mostrar ou intervir de alguma forma, tá ligado? Sim. Mas você pode tentar, né? Enfim. Eu tento. Faz... Enquanto eles estão falando aí, fica tranquilo, não precisa rolar nada não. Uhum. Tu começa a fazer a tua reza, né? Enquanto isso, ele olha, tá conversando com vocês e ele fala:
Muitos já tentaram. Vocês não estão entendendo. Ela não só tem a mim. Muitos do povo dela. Aqueles que ainda sobraram. Aqueles que ainda servem. Eles protegem o monte. Não dá pra subir lá. Não dá pra matá-la. Não dá sequer pra tentar. Nós talvez tenhamos um diferencial de todos os outros que tentaram. Sim. Nós temos o seu conhecimento agora, Estrela Brilhante. E nós temos uma predestinação divina nos guiando para isso. Logo, tudo me leva a crer que se há um momento e se há uma fraqueza, nós a iremos descobrir. E a sua ajuda vai ser de extrema relevância para isso. Essas pessoas que vivem com ela, elas estão sob algum tipo de feitiço ou elas estão bem? Elas são completamente feitas de gelo. Porque eu fiz isso com elas. Essa habilidade de gelo que você tem, essa criomancia, foi um poder concedido ou você já tinha algo parecido? Foi ela que me deu. Apenas de bom grado teve que trocar algo? Tirando o óbvio, a servidão. Tu vê que ele agita esse cajado que ele tá segurando e o cajado meio que se transforma numa espécie de cetro mesmo, né? Tipo, todo feito de madeira, como se fosse uma meia-lua. E esse cajado tem pendurado várias e várias e várias medalhas. Vários símbolos sagrados. Você coletava esses símbolos sagrados. Eu imagino o porquê do propósito. Mas você pode nos dizer? Eu preciso enfraquecê-la. Enfraquecer a inimiga. Então, meu caro colega, você tem consigo a fraqueza da Rainha do Norte. Você já entendeu? Se você tem todos esses talismãs, se você coletou eles, você precisa que ela seja enfraquecida. Essa é a fraqueza da Imperatriz. A própria Scylla. E talvez todos esses artefatos que você reuniu possam gerar uma chance. E ao invés de você ter desgraçado tudo, você pode, na verdade, ter criado a maior oportunidade de nossas vidas. Tu vê que ele olha pro cajado e assim, ele não é um Ferali novo, tá ligado? Tu percebe que tipo, ele não tem 20 anos, tipo, o pelo dele meio branco já, né? Alguns fiapos brancos, tu nota que ele tem tipo, por volta dos 45, talvez 50 anos, tá ligado? Já é um cara mais velho. Ele para olhando pro cajado, ele olha pra vocês e ele fala: e quando chegarmos lá? E se chegarmos lá? O Zora vira assim, tá ligado? Todos precisam de um herói. Fique calmo. Nós seremos os seus. Nós estamos em 4. É impossível. Tem mais alguns de nós. Não é impossível. Até o momento, meu caro colega, eu achava que era impossível derrotar um lobo de gelo, pois ele havia abatido 3 do que estão aqui falando com você. Eu tive a opção de fugir, mas minhas pernas funcionaram sem nem eu mesmo escolher, e eu resolvi ficar e protegê-los. Conforme lutei com a criatura, vislumbrios sobre a criação dela, eu consegui sentir a origem. Você deu uma segunda chance. Você parece ser alguém impulsionado a dar segundas chances a criaturas fracas.
nós estamos dando uma segunda chance a você para se redimir. E você precisa nos dar a nossa segunda chance. Ou melhor, você mesmo precisa se dar essa segunda chance. A chance de vencer o medo. E a chance de acabar com todo esse sofrimento. Ele abaixa a cabeça. Nós vamos precisar de provisões, então. Precisamos levar comida, precisamos levar... Talvez tenha algum lugar que a gente consiga usar para se proteger. Na subida, não é um dia de viagem, não são algumas horas, talvez 4, 5 dias. Se formos mais rápido, conseguimos chegar em menos, mas mesmo assim eu ainda acho loucura. Eu posso prometer que ajudo vocês a subir. Nós temos alguém que já subiu. Uma vez. Ela deve ter noções de pontos onde que acabou parando no meio da subida. Uma pessoa que você é familiar, diga-se de passagem. Tu vê que ele olha pra Andrômeda. Você conseguiu? Não. É, Podemos considerar que estamos ok por hora, né? Sim. Ele não vai fazer nada. Eu falo, Tenjin, pode vir aqui. Entendi. Ele ouve, né? Eu imagino que Uhum. ele se aproxima. Quando ele chega na porta, ele bota a mão na espada É, lá de fora. Ah, já estão do lado de fora, já. É lá de fora. Quando ele chega ali, tipo, próximo. Eu só faço ele assim já- pra ti. Quando tá chegando, eu já tô fazendo assim, ó. Só faço assim. a Andrômeda, ela já ela faz a mesma coisa que ela faz com o Zoro. Ela bate assim, ó. Ela só tira a mão assim. Só quero um relato, Tenjin. Chega mais. Na O subida. que tá acontecendo aqui? Só responde. Vou fazer que nem tu faz. Depois tu dá as explicações. Eu dou a explicação depois. Na subida, tem pontos que facilitam ter paradas pra tu conseguir subir. Como é que foi a tua subida pra lá, pra montanha? Pergunta ao mestre. Cara, pra você foi muito difícil, velho. Tu não encontrou bons lugares pra descansar, não. Mas existiram alguns lugares Existiam. assim que dava pra... Péssimos. O Tenjin encontrou péssimos lugares, mas existiam. Tem alguns lugares, mas é realmente muito complicado. Não existe nada que seja confiável nessa subida. Eu Mas se acredito. existiam lugares, então a gente pode enjambrar coisas melhores nesses pontos, eu imagino. Com a ajuda de Estrela Brilhante, acredito que essa viagem será um pouco mais fácil. Agora é a minha vez. Por que vocês estão conversando? Por que vocês estão sendo tão amigáveis com ele? Ele fez Amigável. coisas horríveis, mas ele vai se redimir. Nós procurávamos uma janela de oportunidade para enfrentar a dita deusa, rainha do gelo, ou qualquer outra coisa que você queira chamar. E O ele é um ponto de fraqueza dela. Tenji ele dá uma armada na máscara. A última vez que eu confiei em alguém pra enfrentar um mal maior, essa coisa era um mal maior. Então, não dá pra confiar em uma pessoa que você acabou de conhecer dessa forma. Ainda mais Olha, o Zoro Calma, olha. calma. Além do mais, alguém que tem um histórico. Eu já fui assim, eu já confiei mais fácil nas pessoas. Mas isso não me levou a nada. O Zorofim olha pro Tenjin. Concordo. É exatamente por isso que não confio em você. Mas essa história de mal maior não existe. O mal é sempre o mal. Nem menor e nem maior. Ele é o que é. Fato é, nós temos um grande problema. Poderíamos ter aqui um inimigo. Poderíamos ter em você também um inimigo. Mas ambos se dispuseram a ajudar apenas com um diálogo. Não confio em você, Tiflin. Desprezo sua raça, como desprezo o que ele fez a meus colegas. Mas temos um objetivo e tanto à frente. Não é sábio, ou melhor,
É sábio escolher seus inimigos. Lembra o que você pediu pra gente antes? Não vou falar aquilo, por causa que era uma coisa feia. Coisas que a gente não deveria fazer enquanto nós viéssemos conversar. Não aconteceu. Isso mostra mais uma vez que estão indo as coisas pro caminho certo. Eu Certo. entendo que tu tá com o pé atrás, mas a gente tá literalmente brincando de graveto contra um monstro. A gente não sabe. A gente sabe que a escala de poder dessa rainha é muito forte. E agora a gente tem uma janela de oportunidade. De novo. Essa palavra tá recorrente. Sim. Ah, certo. Mas vocês precisam saber. Se ele fizer alguma coisa, qualquer coisa que seja contra pessoas inocentes, vai estar na mão de vocês e não dele. Porque vocês estão na frente dele e vão permitir que ele continue. E então é isso que eu digo, eu vou confiar em vocês dessa vez. Mas eu espero que vocês não decepcionem. Vocês veem que ele tá balançando a cabeça assim, ele fala: isso é uma péssima ideia, eu não deveria estar fazendo isso. Não deveria estar fazendo certo. O Zoro, ele faz assim, tá ligado? Poupe-me de seus anseios e poupe-me de seus códigos de condutas morais. Temos um objetivo. É apenas isso. Negócios, talvez. Pra mim, pelo menos. Lealdade, amizade. Enfim, não temos tempo para essas discussões e levantamentos. Precisamos de uma coisa sólida e de pessoas focadas. Portanto, Tiflin, se você não será uma pessoa focada no plano e focada no objetivo, peço que nem partilhe a viagem conosco. Mestre, uma dúvida. Duas. Lembra que eu tava tentando rezando Uhum. antes? A full. Ele tá sentado ou ele tá de pé? Ele tá de pé. O A Estrela Brilhante tá de pé. Uhum. Aham. Eu me aproximo dele, falo com licença. Eu coloco a mão no peito dele, assim. E eu tento, tipo assim, não encosto no cajado, mas eu tento colocar, tipo, me direcionar. Porque tem vários símbolos sagrados, Uhum. né? E dentre eles tem vários das próprias Sila. Ou é só da Sila? Não Todos sei. eles são de Sila. Todos. são da Sila. Todos Tá. os símbolos Beleza. sagrados são de Sila. Eu tento fazer exatamente a mesma coisa que eu tentei fazer. Eu vejo se por alguma maneira isso eu consigo. Eu queria mostrar pra ele que Sila tá do nosso lado.